Salve, salve, salve! Tá começando mais um podcast corneta, então você corneteiro, você corneteira, liguem estes ouvidos porque eu tô aqui, Rafael Barros, com o meu querido Bento Pestana, e hoje, o nosso primeiro bloco, nós vamos falar, claro, do tema da semana, a tríplice coroa do Atlético. O Atlético ganhou a Copa do Brasil do outro Atlético, então o Atlético Mineiro levou Brasileirão, Copa do Brasil, Estadual, igualou o Cruzeiro, conseguiu 2 bicampeonatos no mesmo ano, acabou com aquela sina que o torcedor do Atlético ficava maluco. E no nosso segundo bloco a gente vai falar do sorteio da Champions League, uma bagunça na hora de fazer o negócio lá, um clima de CBF no sorteio da UEFA. Vamos falar dos confrontos, claro. E então você fica ligado aí com a gente que esta bagaça está começando o episódio número 4. Sim, estamos chegando no episódio número 4, o último de 2021. Então você fica ligado que 2022, minha gente, vai ter entrevista. A gente tá já marcando com uma galera massa demais. Quem pegar, pegou essa daí, tá certo? E é isso aí, Bento. Seu salve aí pra galera. Fala, galera, tudo bem? Já vou começar desejando, para não esquecer, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E dar o toque para a galera que hoje está sendo discutido na Câmara de Vereadores o projeto de lei do Cinturão Verde Guarani, que é um projeto articulado pelo Nabil Bonduque, mas que tem toda uma luta popular indígena, né, Guarani aqui da cidade de São Paulo, que já dura muito tempo. A ideia do PL é basicamente financiar as duas terras indígenas, a Tenondé, em Parelheiros, e a do Jaraguá, financiar reflorestamento e, enfim, a partir da periferia das cidades. É um projeto muito interessante, vale ler, vale dar uma olhada na mídia IBA, que está cobrindo isso, na Comissão Guarani e Virupá também. E, enfim, cara, fazer pressão no Twitter e hoje quinta-feira, né? O programa vai ao ar sexta-feira. Então, no caso, ontem, para quem tá ouvindo. No caso, no famigerado ontem. Mas, enfim, é uma coisa interessante para se ligar. É um projeto bacana, um projeto para a cidade de São Paulo, um projeto importante que, enfim, está sendo votado hoje, né? Não sei como é que vão correr as coisas, mas é bom avisar a galera, tá bom? Maravilha, então tá aí o recado do nosso querido antropólogo e podcaster agora, né, Bento Pestana. Antes de a gente começar... e antropologia, né? Pois é, isso vale um programa inteiro sobre isso aí, né? Agora, antes da gente começar, você que tá ouvindo no Spotify, dessa vez a gente vai testar uma ferramenta nova, então tem uma enquete aí pra você responder, você deixa aí sua opinião. Se você tá vendo pelo YouTube, comenta esta enquete, eu quero saber de vocês qual é o confronto mais pesado ou o confronto mais legal, qual é o confronto que você está esperando mais da Champions League, das oitavas de final que foram sorteadas, que vai ser o tema do nosso segundo bloco. É o Atlético de Madrid e Manchester United, Luis Suárez contra Cristiano Ronaldo, é a Inter de Milão contra o Liverpool, os dois times arrumadíssimos, dois times que jogam futebol bacana, ou é o jogo das estrelas PSG versus Real Madrid, Messi reencontrando seu ex-adversário agora sem Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior dando show. Então o nosso segundo bloco vai ser recheado, vai ser legal este segundo bloco do Corneta hoje, tá certo? Então você deixa aí a sua resposta. Se você tá pelo YouTube, comenta aí qual é o jogo que você tá esperando mais. Se você tá ouvindo pela Apple Podcast, eu não sei dizer se essa enquete vai estar no ar. A gente tá se aventurando aí nas ferramentas e descobrindo como o negócio funciona, tá certo? Então... antes da gente tocar o barco, aquele lembretinho de sempre. Se você está vendo pelo YouTube, você vai lá e segue, se inscreve no canal do YouTube do Esporte News Mundo. Deixa o like, compartilha, clica no sininho, tudo mais aí que você já sabe, acompanha a programação diária do Esporte News Mundo, tá certo? Se você está vendo por outras plataformas de agregadores aí de podcast, você siga o podcast Corneta e siga também o Esporte News Mundo em todas as redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook, @portalNM. Entra lá também no esportenewsmundo.com.br para acompanhar o seu time, para acompanhar futebol internacional, outros esportes. Tem de tudo neste jornal maravilhoso que nos recebe aqui em mais uma sexta-feira. Então vamos tocar essa bagaça, vamos falar de Galo. Atlético Mineiro ganhou tudo.
a pergunta prática que tá todo mundo fazendo em todos os programas. Ano inquestionável do Galo, né, Bento? É inquestionável, assim, o título brasileiro, que é um título muito difícil, e, enfim, jogar a Copa do Brasil também seriamente, né? Então, fazer essa dupleta de campeonatos importantes, claro, tem o estadual também, mas convenhamos que em Minas Gerais o Atlético é um time que reina, muito por culpa do Cruzeiro, claro, mas enfim, o adversário do Atlético em Minas é o América, que, apesar de ter chegado até a Libertadores, a pré-Libertadores, é um time de uma inferioridade técnica em relação ao Atlético, né, relevante. Mas, assim, ganhar o Campeonato Brasileiro com adversários, né, jogando contra Flamengo, contra Palmeiras, e uma Copa do Brasil também apertada, né? O Atlético pegou o Fortaleza, que quando saiu o sorteio era um dos clubes, estava numa fase ainda melhor do que a que terminou o campeonato. Então, olha, foi um senhor campeonato do Atlético, né? Senhores campeonatos, né? E acho que também o que eu achei interessante, que eu tava parando para pensar esses dias, é que o Atlético manteve um pouco a tradição dos últimos 3 anos do Big Three brasileiro, que estão se chamando agora, né? Porque o Flamengo ganhou Libertadores e Brasileiro, o Palmeiras ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e o Galo ganhou Brasileiro e Copa do Brasil. Ou seja, faturando, desde 2019, tem um time que hegemoniza 2 grandes conquistas, das 3 que a gente pode chamar de grandes conquistas do futebol brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? Então o Galo faturou 2. De alguma maneira também, 3 anos que a gente tem times fazendo anos muito bons, né? É um sinal, talvez, dá pra dizer, de falar de consolidação desse time do Galo, ou ainda é cedo? Eu acho que, assim, esse time começou a ser construído ano passado, apesar dos resultados ruins do Sampaoli. Ruins é até forte, né? O Galo jogou um campeonato brasileiro que poderia ter vencido, mas por loucuras também do próprio Sampaoli não venceu. Mas é um time que já estava sendo formado, então os jogadores se conhecendo, a Arana com o Zaratio, com o Jair, o próprio Vargas, que chegou ao longo da temporada, o Keno. Então era um time que, assim, eu acho que esse ano foi um ano de consolidação, sim. E é bom que se diga, porque não que o trabalho do São Paulo tenha sido bom para as expectativas do Galo, mas eu acho que é um trabalho que, de novo, o Cuca pega um trabalho começado pelo São Paulo e não tão bem sucedido quanto o dele, evidentemente, mas ele consegue ajustar o time para manter determinadas características de pressão, por exemplo. O Atlético também sai com a bola embaixo muito bem, isso acho uma virtude. E tornar o time mais competitivo, né? E mais competitivo, o que eu quero dizer, melhorar a performance defensiva e a regularidade do time. O time perdeu um jogo em casa na temporada inteira, bicho. Isso é absurdo. Eu não me lembro de um time ter perdido uma partida em casa. Uma partida é nada, meu amigo. Exato, assim, o time que eu consigo pensar de cabeça é um time inglês que joga em Anfield e realmente não perde. não existe isso, mas assim, é impressionante o que o Galo faz, e com a torcida virou uma coisa catártica quase, né? O jogo do Atlético, os que eu vi já com torcida, assim, é uma coisa que o Atlético é um time quase imparável, né? E, enfim, vamos ver como é que vai ser a temporada que vem, como é que vai vir o Palmeiras, se o Palmeiras vai estar interessado no brasileiro, quem vai ser o técnico do Flamengo, essa é uma pergunta importante, essa é uma pergunta bem importante, porque eu acho que também, num sentido, faltou um pouco de qualidade dos adversários do Galo, né? É óbvio, assim, o Galo fez a segunda maior campanha da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, ficou atrás só do Flamengo de 2019, na frente do Corinthians de 2015, mas foi um ano que os adversários tropeçaram um pouquinho mais, né? No Campeonato Brasileiro, o Abel e o Palmeiras, assim, não sei se não estavam interessados lá dentro, mas o Abel, ele tratou mal, né, o Campeonato Brasileiro. Eu acho que depois do título conquistado da Libertadores, fica um pouco difícil falar mal, mas um pouco tem que falar, né?
eu acho que ele tratou mal o Campeonato Brasileiro, e eu acho que o Palmeiras tinha condição de competir com muito mais afinco do que fez durante a temporada. Eu, assim, sinceramente, pra mim o Palmeiras fez. O Palmeiras, pô, campeão da Libertadores, campeão do título, talvez seja o título mais importante, se a gente for falar. A Libertadores é o título, eu acho, pelo menos, o título mais atrativo, o título mais legal. Eu, como torcedor, preferiria ganhar a Libertadores do que a Copa do Brasil e Brasileiro. Pro Galo é diferente, pro Galo tem toda a questão dos 50 anos. Né? Se tinha um ano que não podia passar mais, era esse ano, era 2021, as bodas de prata do Campeonato Brasileiro. Mas assim, acho que é indiscutível. E não é que deixou a Libertadores de lado, né? Não, foi semifinal. Né? Não foi bem na semifinal. Contou com o Hulk perdendo, talvez o único pênalti que ele tenha perdido na temporada pelo Galo. Dos tantos. Dos muitos, de fato. Mas o Palmeiras fez aquela temporada bem a brasileira, né? Focado na Libertadores, focado na Copa, não fez uma temporada excepcional. Acho que o Abel, em muitos momentos da temporada, não foi legal, não foi bem, não fez o Palmeiras jogar um futebol que agradou a torcida. Apesar de eu achar a torcida do Palmeiras uma torcida que reclama cedo, chia muito, sente muito momentos ruins mais do que outras torcidas, às vezes até atrapalha um pouco o time. A temporada do Galo é muito melhor, né? A temporada do Galo é mais consistente, o futebol jogado é um futebol mais consistente, o futebol jogado é um futebol de muito mais qualidade, mas é isso, né? Ficou ali e quem saiu sem ganhar nada foi o Flamengo. Quem saiu de mãos abanando foi quem olhou mal para a comissão técnica, né? Pois é, e com decisões estapafúrdias, né? Eu acho que, assim, o Rogério, ao longo da temporada, ele foi injustiçado, em absoluto, assim, porque, tudo bem, o Rogério não é um personagem simpático, o Rogério não é um personagem Pelo contrário, né? Exato, e acho que um pouco a torcida do Flamengo, ela perde um pouco mais de calor com o seu comandante, né? Com o comandante do seu Flamengo, time. assim, vamos falar sério. Pô, cara, isso é uma coisa que acho que todo mundo tem ciência. Os torcedores mais malas do Brasil são flamenguistas e corintianos. Não tem discussão sobre isso. São os dois mais malas que tem no país. Mas então, é um o torcedor pouco... do Flamengo precisa de alguém mala. Não, assim, o Rogério Ceni, cara, como bem dizia nosso amigo Milton Leite, ele não é uma pessoa muito agradável. Eu acho que o Rogério Ceni é muito bom treinador. Só pra pontuar, assim, acho que o Rogério Ceni tem muito potencial pra ser talvez um dos mais consistentes dessa nova geração. Mas, pô, o Mister era mala pra cacete. Gostava de tirar uma onda, sabe? Essa coisa, o Renato Gaúcho também é muito mala. Então eu acho que nesse sentido, talvez ele tenha se dado bem ali no começo, porque deu resultado. E porque o bicho gosta de ficar tirando uma onda, se acha pra caramba. Tem bastante um pouco a cara do Flamengo marrento. Mais do que mala, é marrento. Isso é uma coisa que combina com o torcedor. O torcedor do Flamengo gosta do cara que é marrento, que assume a bronca, que fala que é bom, que assume que é bom. E que tem esse clima um pouco, né? Essa coisa meio malandra, assim. Que eu acho que é um pouco cara da torcida. O torcedor do Flamengo é meio desse jeito. Gosta do cara que bate no peito e fala, bicho, aqui é campeão, aqui a gente é bom pra caramba. Mas eu só utilizando dois termos cunhados, um pelo Mauro César e outro pela Marília Ruiz, que eu acho também que a Flamimimi e a Fiel Twitter, eles não podem ser o que representam a torcida dos clubes, sabe? Eu acho que o Rogério não teve a chance, por exemplo, de apresentar seu time diante da torcida. Não sei como é que seria essa relação e acho que é difícil de prever. O Rogério, na época que foi demitido, sofria muita pressão. Mas eu acho que o time poderia, de alguma maneira, conquistar a torcida do Flamengo. Não sei, né? Isso é isso é absolutamente hipotético. Agora, dos dois, não vem falar de três, porque acho que qualquer discussão em que a gente compare o Renato Gaúcho com qualquer outro treinador, a grande tendência é o Renato Gaúcho perder. Cuca e Abel, que comparação você acha que dá pra fazer? Eu acho, assim... Eu acho que são dois treinadores conservadores, assim. Acho que a primeira coisa, o Abel é evidente. Acho que o Cuca, ele vai dando mais liberdade, mais agressividade para o seu time conforme o ano vai passando, sabe? O Cuca não é um cara que deixa o time lá 11 atrás da linha da bola e tá ótimo. Não, o Cuca, eu acho que ele vai, a partir da defesa, acomodando e acrescentando agressividade. Eu acho isso
relevante. Agora, assim, falando em termos de estratégia para enfrentar um jogo, eu acho o Abel inteiramente superior. Assim. Acho que o Palmeiras deu sorte que o Hulk perdeu o pênalti aqui no Allianz Parque, mas o time do Palmeiras estava muito mais organizado para enfrentar o Galo, e o Galo teve muita dificuldade de enfrentar um Palmeiras preparado, digamos assim, de fato com o dedo do Abel, diferente do que foi no resto do ano do Campeonato Brasileiro. Né? Não, levando o primeiro jogo da semifinal em conta, bicho, o Palmeiras estava com o negócio virado para a lua, né? Vamos falar sério. E no segundo jogo também, o Vargas perdeu um gol na cara do goleiro que... Naquele momento, quando eu vi ele receber a bola, eu falei, acabou. Tava 1x0 pro Galo. Se faz o 2x0 ali, o Palmeiras ia ter que fazer 3, né? Se eu não me engano. E aí o negócio, fatura liquidada, meu amigo. Tanto que o mesmo Vargas não deu essa moleza contra o Atlético Paranaense, não, bicho. Inclusive, eu achei até legal isso, porque eu acho que, pô, o cara sente, né? Você ser eliminado assim. O próprio Vargas foi perdendo espaço no time depois de um tempo. A bola que o Keno tá jogando, vamos falar sério, é pra tirar a vaga de qualquer um mesmo. O cara tá arrebentando. Mas, pô, ali... eu acho que até mais o lance do Vargas do que o pênalti do Hulk. Porque ali o jogo já tava 1x0 pro Galo, era a partida que valia muita coisa. E, na verdade, precisava fazer 2x2, porque o jogo era na casa do Galo, né? O Galo foi eliminado em casa. Pô, ali bicho, eu fiquei de olho aberto, falando assim, rapaz, mas o menino perdeu um gol que... se o Galo não fosse campeão brasileiro, esse gol ia ser o lance que todo torcedor do Galo ia estar maluco até agora, cara. A gente até, depois do primeiro gol, a gente até no grupo do Zap com o nosso amigo palmeirense, né? Abraço pro Francisco. A gente já tava lá, Galo doido, não sei o que e tal. Mas não deu. O Atlético, o Vargas perde esse gol e logo em seguida tem aquele momento, o momento do Verón na temporada, que apareceu como uma grande promessa, acho que ainda não teve estabilidade, né? Jovem ainda, tem um elenco largo na frente dele. Com certeza. E aí, voltando assim um pouco pro... Não só pro jogo, porque eu acho que o jogo foi quase que protocolar depois do Atlético passar 4x0 em cima do Atlético Paranaense. Pô, eu vou falar pra você, bicho, eu assim... Só não diria que o jogo foi protocolar, porque... Pô, é foda, a gente viu desse... assim, antes de qualquer coisa, essa discussão não envolve méritos do time do Galo ou não. O time do Galo é um time muito bom, mereceu ganhar tudo que ganhou. Agora, o gol que anularam do Atlético Paranaense no começo da partida, meu amigo, assim, o VAR é uma discussão que é isso. Ela vai estar em todo momento que a gente for falar de futebol, de qualquer coisa. Rebaixamento, meio de tabela, título, tem VAR no meio desta bagaça. Não podem anular um gol daquele, né? Pô, 20 minutos de primeiro tempo, o Atlético vai lá, faz um gol. Você nunca sabe o que vai ser a história. Eu, assim, vou falar, se alguém me falasse assim, pô, o Atlético vai ser campeão, hoje vai ganhar de 4x0 ganhando os pênaltis. Eu falaria, bicho, eu boto $1 milhão. Não tem $1 milhão. Eu boto $1 milhão que não vai ser. Nem ouvi falar de cotações de sites de apostas do título do Atlético Paranaense. Você deveria estar nas cotações lá na casa dos 30, 40 reais pro Atlético campeão, porque, pelo amor de Deus. Mas assim, cara, é fogo como o VAR atrapalha os jogos de futebol, né? E atrapalha inclusive o clima do jogo. E transforma a realidade do jogo, né? Um time que tinha aberto o placar, de repente tá tomando 2x0. Né? O segundo gol do Atlético eu até achei bem anulado, tava impedido mesmo. Mas claro que a linha também não é confiável, mas pareceu impedido. Não, mas exato. É que assim, a gente que assiste futebol desde antes do VAR, eu vou falar pra você, cara, a linha do Tiratema da Globo era mais confiável do que a linha do VAR. Sinceramente. Porque a linha do Tiratema da Globo aceitava aquele momento em que você não tem mais como distinguir se tá na mesma linha, se tá pra trás, se tá pra frente. E é o famoso mesma linha. O famoso tá ali, na dúvida, segue o ataque, bicho. Gol, né? Na dúvida, priorizemos o futebol. Né? Não o árbitro. Acho que é a conclusão que era da época. Mas ali naquele lance você vê claramente que o corpo tá projetado, você vê que tá na frente e não tem muita discussão, né? Mas, pô, cara, eu vou falar que eu acho que essa final foi um pouco a ratificação do Atlético, de falar, bicho, a gente não joga nada com desinteresse. Não, com certeza. E acho que até o Atlético Paranaense propôs coisas diferentes do que propôs em Minas Gerais, é evidente, né? Mas apertou a saída de bola do Atlético, provocou erros na saída de bola do Atlético,
Mas é isso. A gente falava aqui semana passada que o time das Brabas do Corinthians tem solução para tudo, né? Tem solução para diversos momentos do jogo. E o time do Galo parece ter também. Então, com calma, começou a sair com bola longa e o Galo pegar a segunda bola e construir jogadas, contra-atacar e, enfim, fazer o Cara, isso que resultado, você né? falou sobre o Galo ter recurso, eu acho que é uma das coisas que, na verdade, é crucial pro Galo ter sido campeão. Porque, realmente, é um time que sabe sair com a bola no chão, a partir da zaga. Tem um goleiro que sai bem com o pé, que era pedido do Sampaoli, né, inclusive. O time sabe sair com bola longa também. E aí, até na quarta-feira, pós-jogo, o Arnaldo Ribeiro na live dos... A gente gosta muito dos dois, então fica um abraço. Eu sei que eles não vão ouvir, mas fica um abraço pro Arnaldo, pro Tirone. Ainda vamos conseguir esses dois aqui. Eles estão lá falando de fazer tour pra comer. Nós do podcast Corneta botamos lá um cevichão pra esses homens vir bater um rango e falar de futebol com a gente. Espero que role. Mas ele falou um negócio que é muito verdade, cara. O Galo sabe sair jogando de tudo que é jeito. Sabe sair jogando com bola longa. Que pra mim é até um sentido assim, uma evolução do Cuca do Palmeiras. Que pra mim aquele Cuca campeão brasileiro do Palmeiras não era um time de bola longa, era um time de chutão. Como foi o Filipão depois também. Sim. Então pra mim é uma evolução mesmo. O Cuca, acho que desde então ele vem evoluindo formas de jogar e ele consegue ser um cara que sabe usar o que ele tem dentro do elenco, dentro do plantel ali. Tanto que, o cara, vez aqui, vez ali, usou o Tchê, que é um jogador que ninguém espera muita coisa, que também não fez uma temporada ruim, né? Mas ele tem muita opção de meio campo, ele pode jogar com os caras mais agudos pelas pontas, tem o Keno, tem o Vargas, você tem o Savarino, que fez uma ótima temporada também, mas depois foi perdendo um pouco de espaço, mas fez uma temporada muito boa. Você tem 2 meias ali que jogam uma baita de uma bola, 3. Tem um senhor centroavante. Tem um senhor centroavante, e o senhor centroavante é o Hulk, imagino, né? Não o Diego Costa. O Hulk eu ia chamar de craque do time, que eu acho que a passagem do Diego Costa ela ainda não chegou no auge. Eu nem sei se ela vai continuar. Tem mas, essa questão. Você vê o cara com a bola, é outro tipo de time, assim, né? No sentido, é muita técnica e aquela coisa de jogo brigado também. Então, o Atlético ele tem tudo isso no seu elenco. Falem aí no chat, se você, torcedores do Atlético e dos outros times, vocês gostariam do Diego Costa no seu time? Esse cara, assim, ele deu a declaração, né? Um pouco aquele ultimato que nem o Hulk deu no começo do ano de que precisa jogar. E ficou um pouco uma sensação de que, do Hulk, meu amigo, a gente escuta qualquer coisa depois desse ano, né? O torcedor do Atlético tá em eterna lua de mel com o cara. Agora, com o Douglas Costa, não sei se é tanto. Com o Diego Costa, não sei se é tanto assim, né? Eu acho que ainda não é, apesar de ter achado o Diego Costa, Diego Souza, Douglas Costa, Diego Costa, tá difícil. O Diego Costa, eu sentia que ele podia voltar bem pior para o Brasil depois das 4 últimas temporadas dele na Europa. Mas ele voltou fisicamente ok, acho que tem a evoluir ainda, mas, cara, ele é acima da média. Não tem o que fazer, é um jogador acima da média. E se ele tá calmo e não cara, decidindo dar uma Felipe Melada, assim, ele tem tudo pra ir muito bem. Sabe, constrói espaço no meio da zaga. É um jogador que eu acho muito importante. Assim, quem pode ter, tem que ter, sabe? Eu acho nesse lugar que ele tá. Assim. Ô, Rafa. Diga. E, assim, só não mudando de assunto, porque ontem a gente também teve as bizarrices, né, da Arena da Baixada, né? O caso de racismo da torcida do Atlético e também a garrafa jogada no Luciano Hang. Eu não sei se você já queria puxar para esse tema, mas talvez fosse o caso, né? Cara, eu acho que vale a gente entrar, porque esse é um tema que não dá pra gente não tocar quando o assunto é essa final. Porque, bicho, a situação dos times brasileiros tá complicada quando o negócio é a relação com a política, né? Desde 2018, quando o Bolsonaro entregou a taça do título ao Palmeiras, a coisa foi meio degringolando. Assim, na semana passada eu falei, fiz meu grito aqui de atenção à MRV pro torcedor do Galo. E, bicho, esse ano o Flamengo foi uma coisa deplorável, né? É uma coisa que a gente já fala há muito tempo. Tudo que o Flamengo era dentro de campo em 2019, ele é o oposto na sua diretoria, né? O Landim, com as suas 1000 conexões com o bolsonarismo.
O Atlético Paranaense não é diferente, minha gente. Por mais que o nome indique o outro caminho, o presidente do Galo, ou o déspota do Galo, não, do Atlético Paranaense, o déspota Petralha, eu não sei se dá pra chamar de presidente, esse cara mais tá lá, não sei quantos anos. O cara é um bolsonarista de carteirinha, um amigaço do Luciano Hang, o famoso velho da Havan. E anteontem, né, na quarta-feira, teve uma cena deplorável no estádio, que eram os torcedores do Atlético voltados ali para a área da torcida do Galo, batendo nas suas peles, batendo a mão, passando a mão nas suas peles para indicar a pele branca. Uma cena completamente... Bicho, é o tipo de coisa que dá uma angústia de ver... O como... Pô, bicho, um negócio desse assim no meio de uma torcida, no meio de um jogo de futebol, é um negócio que realmente, às vezes, quando a gente esquece que o futebol ele é um espelho da vida, um espelho da sociedade, essas coisas vão lá, dão um tapa na cara e lembram a gente, meio como o caso do Celcinho na Série B, que foi um diretor ainda que foi pra cima do Celcinho, mas uma cena deplorável que, por um lado, mostra muito o que é a relação que o Atlético Paranaense tem com a política historicamente. Estamos falando de um clube que no ano passado, quando teve aquele movimento de torcidas organizadas fazendo atos contra o Bolsonaro, que começou com a união da Corinthians antifascista e da Gaviões com a Mancha Verde antifascista. Com a Mancha antifascista não, né? Com a Palmeiras antifascista mesmo. Com a torcida antifascista do Palmeiras, que a Mancha não entrou neste negócio. A Mancha é mais complicada. Mas que o clube reprimiu os torcedores do Atlético Paranaense, assim, duramente. O clube, não as forças policiais só. Teve represália do Atlético, declarações contra as manifestações do Atlético, porque o Petralha é um bolsonarista de carteirinha. A gente até bate na mesa, dá uma coisa aqui. Então, assim, por um lado reflete isso. Por outro, a gente estava falando aqui antes, né? O fato... a torcida nunca é homogênea, né? Não dá pra gente falar assim, todo torcedor do Atlético expressa esse sentimento de extrema-direita que é muito forte no Atlético Paranaense, que é muito forte em Curitiba, nem dá pra falar, você mesmo falou antes da gente começar o programa, né? Não dá pra esquecer o que é a República de Curitiba, que saiu de lá, né? Essa tranqueira chamada Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Que agora tá atrás de voto? Acho que nada que surpreende ninguém. Se a gente for entrar no campo da política, nada que surpreende ninguém. Nada. Mas é terrível ver como isso atravessa o futebol de uma forma assim, pô... E o futebol que nos últimos anos, e nos últimos 2 anos, acho que veio crescendo um sentido de jogadores falando mais, de gente falando mais. Num outro sentido, uma outra coisa que é contraditória, né? Que são os clubes falando mais porque entenderam que tem um negócio de marketing ali. Que precisam transformar isso em venda. E de alguma forma precisam não deixar que o clube manche a sua imagem e perca a venda por causa de casos como esse. O caso do Robinho, pra mim, é o ápice disso, né? O Santos só se livra do jogador quando todos os patrocinadores ameaçam sair do clube, e não porque aquilo é um negócio absurdo, não porque a diretoria do Santos pensa, pô, como é que eu vou deixar meus atletas, especialmente as jogadoras do Santos, treinando e convivendo no mesmo lugar que esse cara, né? Depois do áudio vazado, que não dá pra ninguém dizer que, não, é presunção de inocência. Tem um áudio, o cara é um estuprador, confesso. Acho que a discussão com o Robinho é nesses termos. E acho que até é um negócio que dá pra discutir, cara, porque, pô, assim, eu sempre tento, quando a gente vai falar de mérito esportivo, eu sempre tento separar. Uma coisa é o mérito esportivo, outra coisa é o cara. Então, assim, até no elemento Cuca, dá pra falar isso, né? O mérito esportivo do Cuca é uma coisa. O Cuca é um cara que eu acho que não tem que ser idolatrado em nenhum sentido, porque o cara é um acusado de estupro de 86, na época que era jogador do Grêmio, coisa que o próprio Cuca nunca fala, nem ninguém nunca pergunta, nem ninguém nunca bota na mesa. A única pessoa que eu vi botar na mesa nos últimos tempos foi o Juca Kfouri no posse de bola. E a Marília. E a Marília, sim, mas é uma coisa que precisa ser falada. Esse cara não pode ser idolatrado. Tem que se dizer, o cara é um dos treinadores que está fazendo os melhores trabalhos no Brasil, beleza, ok, esportivamente é isso, agora a vida não é só esportiva, né? Mas, por outro lado, tem um lado positivo, né? Fala aí do copão no velho. Não, eu ia falar só que essas duas figuras, o Petraglia e o Hang, né, o famigerado velhinho da Havan, eles protagonizaram também a cena de botar os jogadores vestidos com a uniforme do Brasil, né, durante as eleições de 2018, isso foi o Petraglia, e o Hang fez todos os funcionários da Havan também celebrarem o Bolsonaro, né? Tem um vídeo... Isso é uma coisa tenebrosa, cara. É um vídeo, assim, totalmente
é inexplicável. Agora, assim, essa das camisas do Brasil me lembra um pouco aquelas coisas, quase aquelas danças que o pessoal fazia nos atos da direita, aquelas coreografias, umas coisas bem... que hoje o jovem chamaria de cringe, né? Na acepção mais correta do bagulho. Vergonha alheia. Que foi aquela vez que o Paulo André também, ele não pôs, ele foi com o uniforme do Galo e, enfim... O Paulo André até trabalha no Atlético Paranaense, ou não sei se trabalha ainda, mas trabalhou. Depois foi jogador. E assim, cara, as cenas são nojentas, são totalmente absurdas. E cara, assim, e não que isso arrefeça a situação, mas parece uma coisa assim, sabe, de mal perdedor, né? Tomou 6-1 no placar agregado e vai lá cometer, né, cometer crime, mas com uma forma de provocação, assim, o que é patético, assim, uma coisa totalmente... Fala, galera, qual é a de vocês, né? Uma cena absurda dessa. O copinho mas é um negócio que mostra também até um pouco quanto... o quanto, inclusive, é frágil essa própria apropriação que os clubes fazem da discussão antirracista, né? Porque é formal, é mercadológica, então ela de alguma maneira, ela não tem o potencial que, de fato, a luta antirracista organizada tem, né? Acho que isso mostra um pouco também. E isso é um campo em disputa, cara, que precisa ser disputado ferrenhamente por todo santo jogador, jornalista, editor, treinador... roupeiro, todo mundo que tá no meio do futebol, cara. Se a máxima vale pra vida, né? Não adianta ser contra o racismo, você tem que ser antirracista. Ela vale ali também. E eu acho que isso no futebol brasileiro realmente a gente sente mais falta. A gente falou do Sócrates outro dia, cara. O exemplo, por mais que a gente possa discutir nuances de política, o exemplo do jogador que não fecha a boca é um negócio que falta pro Brasil hoje, né? E falta pro futebol no geral hoje, não? Só ver a Europa, vacina, Kimmich, todo esse papo dos anti-vacina na Europa, que é um negócio assustador, né? Como o jogador, que é esse multimilionário afastado da realidade de quem ama futebol, o que essa coisa vai expressando, né? E assim, até falar, a gente fez o programa do Sócrates, que foi no jogo do Grêmio, que o Corinthians postou suas homenagens, só que não foi, sabe, uma homenagem ao Sócrates, no sentido assim, até... sabe, poucos braços levantados no estádio, então também é uma coisa que o clube não mobiliza uma ação política também, né, no sentido assim, trazer o Sócrates, a lembrança do Sócrates, e assim, basicamente é horrível o que a torcida do Atlético fez ontem, foi uma coisa assim, absolutamente nojenta, né? Acho que isso é evidente, e por outro lado, a garrafinha no Luciano Hang a gente tem que aplaudir, né? Porque foi um momento, assim, curioso, que o Hang estava lá também para fazer o seu palanque, né? E, enfim, levou uma garrafinha da água. E, assim, eu falo que tem que aplaudir, não é a agressão em si que tem que ser aplaudida, mas é um cara que se apropria de diversos objetos simbólicos, tanto de Curitiba, mas do Brasil, para fazer propaganda pelo seu pensamento político, né? Pelo Bolsonaro, pela sua empresa. Então, assim, também é uma pessoa que a gente... que as críticas devem ser feitas, e devem ser feitas no seu devido lugar, sabe? É isso, né, cara? Obviamente, o camarada que jogou lá um copo de urina... Aquele copo glorioso, coisa de estádio antigo, né? Coisa das descrições do ninja do antigo Maracanã. O cara que fez isso não vai resolver o problema que o país vive por conta dessa galera. Evidentemente, esse tipo de coisa não resolve absolutamente nada. Mas, pelo menos, a gente ganha aquele momento do alívio cômico, né? De poder olhar e falar, bicho... Não é só de desgraça que vive as torcidas de futebol. E existe ali uma galera na torcida do Atlético que não tá com esses caras, que não tá com Petralha, não tá com o Luciano Hang e com o Bolsonaro. Então, assim, não é só de bolsonarismo que vive a torcida do Atlético Paranaense. Isso é importante. Mas é assustador um pouco a situação, porque a gente tá falando, Atlético Mineiro, tem a MRV lá enchendo o bolso da galera, e a MRV também é abertamente bolsonarista, declarada. Flamengo,
com o Landim com laços atados com o Bolsonaro. A MP do direito de transmissão dos jogos dos clubes, a MP do mandante, foi discutida com o Landim antes de ser colocada na mesa pelo Bolsonaro. O Palmeiras, que acho que se afastou um pouco, mas eu ainda digo, acho que Leila, Crefisa, tudo isso não é flor que se cheire. O Atlético Paranaense, que não é dos grandes, mas tá aí com esse envolvimento, tá aí brigando por título. Esse ano tava com muito destaque. Tem um negócio de agronegócio vindo pro Corinthians. E que a gente vai falar bastante aqui. Vai falar bastante disso aqui também. Então, assim, e no meio disso, uma crescente de expressões dentro dos atletas, dentro do futebol, de gente que não tá disposta mais a aceitar um monte de coisa. Na Série B, eu acho que isso ficou muito gritante com o caso do Celcinho, que foi um momento bastante que parou ali a Série B, né? Até porque foi um negócio da várzea da CBF. E eu acho que a gente tem que tratar isso como uma coisa que, assim, não esqueçamos quem é a CBF, né? O que representa a CBF. Pô, a CBF, desde antes de ser CBF, foi fundada por militares. Quando virou CBF, também tinha ali um comando militar nesse negócio. Os últimos presidentes da CBF todos foram militares ou eram ainda na ativa militares. E não é que os seus comandantes civis fossem flores que se cheirem, né? A gente está falando de João Avelange. Pois é. Então, assim, a gente não pode esquecer o que é a estrutura das entidades que comandam o futebol brasileiro e o fato de que quem manda no futebol brasileiro mesmo hoje são as federações. As federações estão com os laços atados ali com as diretorias dos clubes e o futebol é um grande negócio. Enfim, tudo isso que a gente já sabe muito bem que domina o futebol e que atrofia um pouco o que é a coisa que a gente ama mesmo, que o torcedor do povão, o trabalhador brasileiro, meio teve roubado da sua mão. E só última para fechar, é curioso que esse ato racista tenha acontecido contra a torcida do Galo, lembrando que um dos totens do Atlético Mineiro é o Reinaldo, né? Que era uma pessoa que tinha uma relevância política nos anos 80. Na verdade, nada é curioso, né? Se for pensar por um lado. É simbólico, né? Ao contrário de curioso. É simbólico que o cara, né? na segunda-feira daquela... Na segunda-feira não, né? Na sexta-feira daquela mesma semana fez uma declaração contra o racismo, antirracista na entrega do prêmio. Foi homenageado na entrega da premiação da CBF e fez lá uma declaração forte, que repercutiu pra caramba. Então acho que não é nada curioso mesmo. Acho que tem muito um conteúdo político de resposta mesmo desse setor da torcida do Atlético, né? Eu acho que sim. E, enfim, o Reinaldo foi impedido de jogar pela seleção, né? Se eu não me engano. E, enfim, personagem importante na história do Galo e na história do futebol brasileiro também. Nisso aí tem tema a rodo. Daria pra falar do João Saldanha também. Dá-lhe um monte de coisa. Muito bem, vamos para o nosso segundo bloco. Vamos falar de Champions League. Por onde a gente começa? A gente começa pelos jogos ou a gente começa pela bagunça? Você quer que eu dê um plano de como funciona o sorteio que aconteceu? Só um plano assim. Manda esse planzinho aí, um chazanzinho pra galera. É assim, o que acontece no sorteio? Você tem lá as bolinhas, né? Tem o pote 1 e o pote 2. E aí o que rola? Os times, eles não podem enfrentar nessa fase times do mesmo país e nem times que jogaram no mesmo grupo. E aí, quando vão sortear o adversário do Villarreal, o Villarreal não poderia enfrentar nem Atlético de Madrid e nem Manchester United. Quando foram sortear, eles pegaram as bolinhas de PSG, não, de Real Madrid, de Manchester City, de Bayern, dos times que ficaram em primeiro do grupo. Só que pegaram também a bolinha do Manchester United. E ninguém falou nada na hora. Foi lá e o que aconteceu? A chance era de 1-7. Isso aconteceu e o duelo seria Manchester United e Villarreal, que não poderia acontecer. Primeira coisa, a UEFA até resolveu relativamente rápido, só que o Real Madrid falou. O Real Madrid estava feliz, se eu não me engano, o Real Madrid ia enfrentar o Sporting em Lisboa. Tava tranquilo. Eu acho que o André Henning discorda da agilidade da UEFA, que eu vi o Twitter dele um pouco depois do sorteio, ele lá falando, voltando pro estúdio, porque o sorteio vai ser refeito, adiando o começo das minhas férias. Acho que o pessoal não deve ter ficado muito feliz. Não, claro, acho que de fato demorou um pouco, mas assim, pelo que eu vi, a Conference League e a Europa League tiveram problemas e vão ter problemas de sorteio um pouquinho maiores.
Só para falar, o Villarreal também não poderia enfrentar o Real Madrid, evidente, até porque o Real Madrid já tinha tido o seu adversário sorteado. Bom, essa foi a confusão, mas passar aqui, ficaram assim os confrontos, né? PSG, Real Madrid, Sporting, Manchester City, Salzburg e Bayern, Inter e Liverpool, Chelsea, atenção, torcida do Palmeiras e Lille, Villarreal e Juventus, Atlético de Madrid, Manchester United e Benfica e Ajax. Pro secador, dá até pra comemorar o Lille, né? Pro Nossa, Chelsea. mas assim, eu acho bom o torcedor do Palmeiras se preparar, porque O Chelsea vai jogar dia 22, né? o Chelsea vai jogar dia 22, a final seria dia 15. Então, assim, Não, afinal é dia 12. é dia 12, Dia ou 15 seja... são as primeiras datas da Champions League. Exato, eu confundi. Então, o Chelsea vai com o time titular para o Mundial, sim. E o time do Chelsea é bom, hein, rapaziada? Não vai nessa conversinha que Não é eu o tô Chelsea, vendo no Twitter não é que tem o rolado. Chelsea que pegou o Corinthians em 2012 do Rafa É, Benítez. é outro time. Assim, eu tô ouvindo um papinho no Twitter, já ouvi no futebol também, que esse Chelsea não é essa coisa toda. Pessoal, assim, timaço, um timaço. Então, só lembrando, galera que tá pelo YouTube, mandem aí nos comentários, né? Eu falei chat, mas o negócio não tá ao vivo. Né? Mandem aí nos comentários dos 3 confrontos. Você que tá pelo Spotify, responde a enquete aí. E siga também, sigam, gente. Sigam os perfis aí nos agregadores do Podcast Corneta. Siga aí no YouTube também. Se inscreva no Esporte Nos Mundo. Qual dos 3 confrontos vocês estão mais ansiosos, vocês estão mais esperando, acham que vão ser os melhores jogos? Atlético de Madrid, Manchester United, Inter de Milão e Liverpool, PSG e Real. Só jogou brabo nesses 3, né, Bento? Eu acho que assim, você tem algumas dúvidas sobre o Atlético de Madrid e Manchester United, o United com um novo técnico, o Atlético de Madrid no sufoco passou de fase, vamos ver como é que o Simeone vai levar esse elenco, vai estar esse elenco junto com ele em fevereiro. Eu acho que assim, cara, em termos de futebol, falando só de futebol, Inter e Liverpool vai ser uma coisa espetacular, porque o time do Simone Inzaghi é um baita de um time, e o Liverpool a gente já conhece, né? E só para dizer, enquanto a gente grava, o Salah, ele fez mais um gol, então são 15 gols e 9 assistências em 17 jogos de Premier League. Então, assim, o homem tá destruindo o futebol na Inglaterra, assim, cara. Meu amigo, esse aí joga pouco. Bicho, eu vou falar, eu não vi ainda se já tem os horários certinhos de cada jogo. Imagino que devam ter. Eu tô torcendo pra nenhum desses 3 jogos ser simultâneo, cara. Nenhum é. Ainda bem, porque são 3 jogos que você não dá pra perder. Mas eu acho que eu tô mais ansioso pelo Atlético de Madrid e United. Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, esse confronto que eu acho que vai ser legal. Porque eu gosto muito desse time do Atlético. Acho que é um time que, apesar de ter essa cara Simeone, todo mundo fala já automaticamente, é retranca, não sei o que. É um time que joga, que tem recursos pra caramba e os jogos são muito bons. Né? O primeiro jogo com o Liverpool na fase de grupos foi um baita de um jogaço. Primeiro tempo movimentado. É muito jogo bailarino. Então é um negócio divertido, né? E eu acho que o time do United tem bala pra jogar contra esse time do Atlético. Lógico, é aquele jeito United, né? Se tiver um negócio meio bamba ali e dá uns 40 do segundo tempo, Cristiano Ronaldo. A gente já fica de olho no cara pra ver o que sai. Vou falar que eu acho, minha impressão, a gente até pode depois, eu acho que é legal, a gente vamos palpitar, passar jogo por jogo, quem a gente acha que passa. Eu acho que o Vinícius Júnior vai dar um baile no triozinho, meu amigo. Vai. Não, eu acho que assim, não só porque o Vinícius é um puta jogador, mas porque, cara, o time do Real Madrid é arrumado, diferente do PSG, que é uma zona, é um time assim, sem nada, um time... Eu gosto do Pochettino, acho um bom treinador, eu fico impressionado com o quanto o time é ruim, assim. Parece um time mal treinado mesmo, né? E assim, com pouca solução para os problemas que tem. Qual que é o problema do PSG? Defender. Né? E defender, e assim, essa transição defensiva. Então, né? Não vai pedir para o Messi marcar o lateral. Não, alguém tem que marcar. Isso seria tornar o Messi secretário de lateral, meu amigo. Você pode contratar o Romero, você não precisa do Messi, né? Exatamente. E acho que o Real Madrid está numa fase muito boa. Tem uma dupla de zaga excepcional, Alaba e Militão. Lateral direito ainda é uma dúvida, porque o Carvajal vive se machucando. Mendy tá jogando bem. Os brasileiros do Real estão um show de bola, né? Estão um show de bola e tem opções na outra ponta, né? Rodrigo e Asensio estão fazendo
boa temporada. Sem falar no Benzema também, que, enfim, aí Não, e aí eu acho que tem um negócio legal também, assim, porque, cara, é um confronto interessante pra gente pensar os jogadores brasileiros, o Brasil tem de opções ali, que é o confronto Neymar e Vinícius Júnior. Que eu acho que tem um negócio que, pô, eu fiquei pensando muito sobre isso esses dias, cara. A onda de imprensa, ó a moto passando. A onda de imprensa com o Vinícius Júnior tá um negócio tenebroso, né? Todo mundo deslumbrado, o cara... pô, bicho, o moleque tá jogando muito, sendo decisivo em tudo que é jogo do Real, assumiu a ponta ali do time. E você pensa, pô, é muito fácil o cara se deslumbrar com um negócio desse. E às vezes a gente sente isso um pouco, né? Acompanhando um pouco o jogador, a rotina do cara nos jogos. Eu não sinto isso com o Vinícius Júnior, saca? Um pouco isso que é uma coisa que acho que pegou muito no Neymar. Eu sinto um Vinícius Júnior como um cara muito mais centrado, muito mais concentrado, com a cabeça muito mais dentro do jogo. Nesse sentido, mentalmente, muito... E mentalmente eu digo porque assim, o Neymar é um cara que decidiu prezar por coisas muito maiores do que o jogo dentro de campo. E o jogo eu não digo ele, porque ele pega a bola, ele faz o que ele quiser, ele tem um potencial surreal. Mas o jogo não é só, o jogo não é individual, né? E eu acho que quando o cara tá com a cabeça mais em prêmios, nele mesmo e nesse luxo de ser um jogador de destaque, o futebol em campo vira segunda linha. E o Vinícius Júnior eu não vejo isso. Eu não vejo essa mentalidade de jogador meio desviada que o Neymar tem e que acho que é indiscutível que o Neymar tem e que ele poderia ser muito mais do que ele é se ele não tivesse essa cabeça um pouco... não sei nem como dizer, cara, assim, até o final. Não, eu acho que todo mundo entende, assim, eu só vou concordar totalmente, mas vou acrescentar e discordar lá atrás. Mas primeiro vou acrescentar. Eu acho que o fato do Vinícius ter chegado mais jovem do que o Neymar na Europa, e num time que você tinha consolidados Casemiro, Marcelo, enfim, esses dois caras, que são caras que passaram... Pô, Kroos, que ainda tava no time. Não, mas eu tô falando dos brasileiros. Porque você sim. chega lá, pô, né? São dois caras que estão há uma década, o Marcelo há mais de uma década, o Militão há meia década, titulares do Real Madrid. O Marcelo agora, enfim, não mas passou quase 15 anos jogando como titular do Real Madrid. E esses caras, o Casemiro falou no Bola da Vez, lá na ESPN, falou que eles levam todos os brasileiros para treinar. Depois do treino mesmo, eles vão para a academia todos. Então, eu sinto que ali, no Marcelo, no Casemiro, tem uma seriedade que, cara, o Vinícius precisa acompanhar, né? E precisa acompanhar a seriedade do Benzema também. E aí vem os outros caras. Mas eu não vejo ele fugindo de acompanhar, não, viu, cara? Mas é exato, é isso que eu tô falando. Eu acho que essa cabeça, essa mentalidade dele, que parece muito... focada. Mais madura do que o Neymar. Pra mim, era essa palavra que tava fugindo da minha cabeça. O Vinícius é mais maduro que o Neymar. E eu acho que vem muito, claro, imagino que da família dele também, eu não conheço, evidentemente, dele mesmo, mas também dessa rede de apoio que ele deve ter tido no Real Madrid, né? E uma rede de apoio que é de cobrança também, né? De colocar o cara no seu devido lugar. E sobre o Neymar, só uma coisa, voltando, acho que se a gente estender em Neymar, a gente vai viajar, mas o Neymar no PSG acho que é uma coisa. O Neymar no Barcelona, até onde ele foi no Barcelona, eu acho que era outro jogador dentro de campo, né? Então também, enfim, tem um pouco isso, acho que o Neymar jogou na vida dele no Barcelona. Claro, mas agora a gente olha para a carreira do Neymar com essa linha evolutiva, né? Sim. Ou regressiva, talvez, para alguns, porque para mim foi uma regressão, que foi o Neymar pós-Barcelona. Mas eu acho só que ele talvez tenha sido um dos melhores pontas da história. Talvez não. Sabe? Isso sim, eu acho que é indiscutível a qualidade técnica do Neymar, o que ele é capaz de fazer dentro de campo. O que eu acho que é discutível foram as escolhas que ele fez e aonde essas escolhas colocam ele nessas prateleiras do futebol, claro, do futebol mundial na história, né? Com certeza. Por isso que tem gente que já compara o Neymar com o Ronaldinho em vários sentidos. Eu acho que hoje em dia, quando eu ouvia isso pouco depois dele ter ido pro PSG, eu achava absurdo. Hoje eu não acho mais tão absurdo. Não acho. Acho que isso no quesito Neymar dá pra discutir, porque, pô, bicho, você começa a deixar de acreditar nas coincidências quando toda vez o cara tá saindo, o cara se machuca e vai pro rolezinho, ele não rende dentro de campo, você vê o jogo
e você vê que ele tem pouco jogo coletivo. Eu não vou nem falar de seleção brasileira, porque... Não sei, porque eu acho que o torcedor não tá mais preocupado com isso. Quem tá preocupado com seleção brasileira é a imprensa. O torcedor de futebol mesmo, ele já não dá mais muita bola pra isso no geral, assim. A E não a ser quando CBF? chega, a não ser quando chega a Copa do Mundo. Mas porque eu acho que a carreira do Neymar vai mostrando isso, né? Com certeza, e acho que assim, a gente tem um grupo de jovens pontas, de jovens ponteiros, de jovens bons jogadores, que, cara, tá aí para ameaçar o Neymar. Assim, o jogo contra a Argentina, eu achei o Vinícius um cara muito insinuante. Sabe, deu carretilha, levou porrada, enfim. Ele é um Porque o Neymar nem craque. anda jogando também tanto na ponta na seleção, né? Ele virou um cara que flutua, joga Sim, como meia. Eu até mas o que acho que teria que ser isso rolava. mesmo na seleção. Ele ali no centro do campo, porque tem muito cara na ponta também pedindo passagem e ele joga no meio se pedir, cara. Sim, não, com certeza, mas eu acho que normalmente quando a seleção não tem o Neymar, a seleção vira um time assim, sem nada. E acho que com o Vinícius e com o Rafinha nos lados, eu gostei, assim, sabe? Eu Teve achei melhor do coisas. que com o Neymar. Não sei se melhor, Não, mas enfim, naquele achei jogo que. especificamente, eu achei melhor do que o que vinha apresentando com o Neymar. O jogo, por exemplo, da Colômbia, o Brasil jogou muito bem, o Neymar jogou muito bem, o contra o Uruguai também, Sim. enfim. Contra esse Uruguai desmantelado, Mas tá tudo um bem, né? negócio grave, né? A Argentina também não é a França, tipo, sabe? Sim, mas aí é um jogo que envolve, assim, você até espera isso de Uruguai e Brasil também, mas Brasil e Argentina é um jogo que envolve toda uma outra coisa, né? Não é, mesmo tecnicamente as seleções não estando legal, é um Não, jogo pesado. mas uma coisa é você dá carretilha no mercado, outra coisa é você dá carretilha no Varane, né? No Varane. Tipo, eu acho Claro, que claro, claro. tem diferença, Não, com sabe? certeza. Eu acho que essa diferença é gritante mesmo, né? Não tem nem discussão. Agora, voltando para Champions, vamos fazer uma passada. Quem que a gente acha que vai. Vamos meter o oráculo aqui, a palpitagem, pra gente ver quem que a gente acha que vão ser os times que estarão nas quartas da Champions. Vamos pegar esse primeiro jogo. A gente dá pelo menos um pano em cima, um Eu pouco de tô com tudo. eles abertos aqui, se quiser que eu mande. Eu também tô, tá aqui na minha tela. Vamos começar pelo jogo alemão. Salzburg e Bayern de Munique. Só uma correção, o Salzburg é austríaco, mas o Bayern de Munique Austríaco, opa, pelo amor de Deus. vai passar com duas goleadas. Duas goleadas? Duas goleadas. Pô, o Salzburg dá jogo, hein? Não que passa, mas dá jogo. Eu acho que vai ser 4-0, 4-0. Ô, louco, meu amigo. 4-0 e 4-0. Eu acho que da Bayern também. Acho que uma goleada pelo menos, vai. Uma goleada tem ali no meio. Mas esse é o jogo realmente que acho que não tem muita discussão, né? O Bayern vai levando. Sporting Manchester City também um jogo bastante óbvio, né? É óbvio, mas o Sporting é bom time, tá? Mas claro que eu vou dar pro Manchester City 3-0 e 2-1. Manchester City do Guardiola, que esses dias falou que os campeonatos que mais agradaram ele de ganhar foram os nacionais, né? Pra ver Ele essa coisa aí. gosta, Ele no Manchester que tem sede de ganhar uma Champions League logo. ele gosta de um campeonato nacional. Vai bem também, né? Tem pouco título Orras, nacional na carreira, né? orras, orras. Aí um jogo que é um dos jogos dos mais de baixo, mas que tem elementos interessantes ali. Benfica e Ajax. Ajax com uma certa tranquilidade, assim. Eu também acho. Eu também acho que o Ajax tem uma certa tranquilidade. Vou falar que eu ia dar risada se o Flamengo já contratasse um treinador, o Ajax vencesse, o Jesus caísse e o torcedor do Flamengo ficasse lá. Claro, que eu acho que é uma possibilidade muito grande de acontecer, na verdade, né? Fevereiro já é meio de temporada, né? Mas enfim. É meio de temporada, não. Esse ano vai ser começo. Esse ano a temporada parece que ela reajusta a loucura anterior à pandemia. E adiciona uma outra que é a Copa do Mundo no final do ano. Pois é, não tem respiro no calendário brasileiro. Também acho que da Ajax, também acho que tem mais time do que o Jesus faz, do que o Jesus é capaz de fazer com esse time do Benfica. E aí um jogo que, ó, eu vou falar, o Chelsea é um bom time, mas a Lille pode dar um sufoco. Chelsea. Chelsea, sem, Tre- sem, sem, sem dificuldades. 3-0 no Stamford Bridge. E aí, não sei o nome do estádio do Lille. 2-1 pro Chelsea. Muito bem, Chelsea com 2 vitórias, eu também acho que vai dar Chelsea. Aí a gente já começa a entrar no terreno de disputa. Atlético de Madrid e United. Eu acho que vai dar o Atlético de Madrid. Hum, Com gol qualificado fora de casa. Acho que vai ser basicamente isso.
Acho que Suárez marca nos 2 jogos, Cristiano marca nos 2 jogos e o Manchester passa nos pênaltis. Muito bem. Que mais? Vídea Real e Juventus. Vila Real. Vídea Real? Eu acho que eu iria por aí também. Eu ando acompanhando pouco a Juventus, pouco o campeonato espanhol, a não ser pelo Vinícius. E de vez em quando ver o sofrimento do Barcelona. Que é engraçado. É engraçado e deprimente ao mesmo tempo, né? Os últimos minutos são sempre emocionantes. Pois é. Mas eu acho que é um palpite seguro o Vídea Real. Palpite seguro. A Juventus tá num negócio ali meio confuso, né? Confuso. Time ruim. Aí tipo assim. O seu jogo mais esperado, Inter de Milão e Liverpool. Eu acho que, assim, pra mim, o Liverpool não vai ser campeão da Premier League, mas vai ser campeão da Champions League. Então já... então o seu campeão, olha só. Eu acho que vai dar Liverpool também. Eu acho que vai dar Liverpool até com mais facilidade do que muita gente espera. O time do Liverpool bom demais. Exatamente. E PSG e Real Madrid, o confronto de estrelas. O confronto, para mim, vai ser decidido pelo menino Vinícius Júnior. Eu também acho. Real Madrid. Eu acho que dá Real, mas eu acho que ali ou o Mbappé ou o Messi vão chamar um pouco a responsabilidade para debaixo do braço e vai dar um pouco de jogo. Não vão ser 2 jogos fáceis, não acho que o Real Madrid passa fácil, mas eu acho que Vinícius Júnior vai decidir, seja com gol, seja com assistência, porque o menino faz de tudo, né? E eu acho que dá Madrid também. Então, dos nossos classificados, a única diferença é o Atlético de Madrid e Manchester United. De resto, Bayern de Munique, City, Ajax, Chelsea, Vídea Real, Liverpool e Madrid. Quartas de final, hein, meu amigo? O bagulho vai ser louco. Vai ser bravo essas quartas de final, meu amigo. E tem que chamar atenção pro time do Ajax, viu? Porque o time do Ajax, eu acho, assim, tá um baita de um time. Aquele time que mereceu ganhar no ano que chegou na final e a gente fica quase na torcida que brigue de novo, né? Mas esse ano acho que, assim, o time é muito, muito bom. Muito bom. Veremos como serão os sorteios e os classificados de quartas de final de Champions League. Você acompanha tudo disso aí aqui no Sport News Mundo. Inclusive, fiquem de olho aí. Esses dias teve boletim NM sobre Champions League, sobre a bagunça. Nem falaremos muito da bagunça. Mas é isso, né? Expectativa pra mim, me parece ser uma das melhores oitavas de Champions League de muito tempo. Mais interessantes. Confrontos relativamente equilibrados, né? Claro que tem seu Sporting e City, eu diria o Salzburg e Bayern e Lille e Chelsea, para mim são os únicos desequilibrados. Os outros todos têm jogo. Talvez ali Benfica e Ajax, enfim, a gente possa até discutir se o Benfica tem cacife para enfrentar, mas o Ajax também é um pouquinho melhor, né? De fato, o Ajax acho que tem mais capacidade ali para esse jogo. Muito bem, vamos chegando para a parte final do Corneta número 4, neste dia 17 de dezembro, com a nossa dica cultural, com a Corneta Cultural. Então eu já vou passar para você, Bentão. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente falou um pouquinho de CBF hoje, demos um plano de CBF e a revista Piauí está produzindo um podcast chamado O Sequestro da Amarelinha. Se você está assistindo a gente, talvez você goste de podcast, né? Então aproveita e vai lá no Spotify ou no seu tocador favorito e coloca O Sequestro da Amarelinha. É um programa feito pelo Jamil Chad, que é um senhor jornalista, né? Um jornalista espetacular. E o Toledo também, que é ótimo jornalista, bom comentarista de política também. Algumas ideias com as quais eu não concordo, mas isso faz parte. O podcast é muito legal, ele traz a história, ele consegue colocar a seleção nesse lugar que ela está hoje, assim. Ele é capaz de construir essa narrativa com muitas sonoras interessantes, muito sobre João Avelange, sobre Ricardo Teixeira. O Juca Kfouri fala bastante no programa também. Aí, né, então eu recomendo pra caramba. De
Música, hoje vai ser o disco Gesto, da Joana Queiroz, que ela que é a compositora, Joana Queiroz, que foi da Orquestra Jovem do Itiberê, que levou um pessoal para o sítio, uma galera, uma molecada, e eles fizeram 2 discos, se eu não me engano, e a Joana também é do Quarta B, ela é saxofonista, ela toca clarinete Nossa, e mas foi uma sax. viagem agora, saxofonista pro Não, ela toca clarinete, clarinete e foi sax. longe. Ela Ah, toca tá, clarinete, vamos. sax e clarone. Ela é Já ia falar, uma pô, bicho, você tá music... mal de reconhecer instrumento aí. Não, ela é uma musicista espetacular, toca flauta também, enfim. Ela é uma senhora musicista e compositora. O livro de férias para você que vai ficar de férias daqui a pouco, eu vou falar do Homem que Amava os Cachorros do Leonardo Padura, que é um ótimo livro. É um catatauzinho, mas assim, Tô é pra ler faz muito um tempo legal. esse daí. É muito legal esse livro. São 3 histórias que acontecem simultaneamente. A história de um personagem que vive em Cuba, a história do assassino do Trotsky e a história do Trotsky, que é uma semificção, então é muito bom o livro. Muito bom. Tá aí o Bento crescendo nossos repertórios culturais. Queria deixar só um destaque também, porque anteontem, né? Esse negócio de gravar na quinta, soltar na sexta. Mas anteontem faleceu a Bell Hooks, minha gente. Ativista intelectual e autora de muita influência em filosofia, educação, feminismo e, claro, na luta antirracista. Então, fica o registro aí desse falecimento. E... Bom, minha gente, a gente vai tirar umas fériasinhas. Bom, férias não, né, meu amigo? Pra quem eu, pelo menos, não tiro férias. Esporte News Mundo está aí. Dia 1º de janeiro tem Copa São Paulo, né? Aquele negócio, quem trabalha com futebol tem umas agendas meio malucas, né, meu amigo? Então, dia 1º de São Paulo aí a gente vai falar de Copinha. Voltaremos em janeiro. Não sei como, que o nosso querido Bento é viajeiro. Mas falaremos de Copinha, obviamente, que é um negócio divertido demais. E a gente volta em janeiro, bicho. E em janeiro e fevereiro vão ter vai ter entrevista, a gente vai trazer uma galera. Estamos já fechando uma agenda legal aí pra nós, não é não, Bentão? E lembrar que eu não sei se a final da Copinha vai ser no Pacaembu, que está em reformas, né? Ou seja, já vai ser no novo Pacaembu. Então... Será que já vai estar pronto esse negócio que o Dória fez aí? Eu acho que isso daí é um tema para outro programa. Inclusive, não sei se você já viu o projeto, mas é uma coisa assim... Já vi o projeto. É de cair lágrimas dos olhos, cara. Pra realmente quem já foi ao Pacaembu, conheceu o Pacaembu, é triste. Realmente para o pessoal aqui de São Paulo que é avalanche, né? Meu Deus, essa aí é de fato. Ou como dizia a outra lá, não lembro se era Joyce, se foi Bia Kisses, pra quem gosta da haute couture, termo em francês que não existe. Acho que era Bia Kisses ou Joyce, uma das duas, não me lembro. É um negócio tenebroso que estão fazendo com o Pacaembu, né? Saudades do tobogã. Inclusive um abraço para o nosso querido Eduardo Sorriso, né? Eduardo Sorriso. Eduardo Sorriso. Deixa eu ver aqui. Ou Edson Sorriso. Edson Sorriso. Edson Sorriso, isso. Um abraço para Edson Sorriso. Para quem não conhece, era a voz que quase que deu o bordão ao Pacaembu, conhecido por todo o torcedor de futebol, corintiano, santista, palmeirense, São Paulino, que é no Pacaembu do seu, o meu, o nosso Pacaembu. Coisa maravilhosa de se ouvir. Saudades disso aí, meus amigos. Então, minha gente, é isso. Vamos ficando por aqui, vamos tirando as nossas fériasinhas também. Então, bom Natal, bom Ano Novo, boas festas pra vocês. Não façam nada que nós não faríamos. Então, o horizonte, o leque tá largo aí pra vocês, tá bom? Aproveitem as festas de vocês. E, claro, não se esqueça, se você tá ouvindo pelo YouTube, se inscreve no Esporte News Mundo, aí no canal, ativa o sininho. Se prepara para acompanhar o 2022 do Esporte News Mundo, que vai ser da hora. E se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple, por outros agregadores, segue aí o podcast Corneta. E ano que vem aguardem, que vem entrevista com uma galera da hora de tudo que é canto deste país, minha gente. Tá certo? A gente se vê em 2022.